Olha, eu aqui mais uma vez para falar com vocês sobre liderança. Bom dia, antes de mais nada. Primeira live matinal aqui. Espero que esteja bem com vocês, principalmente quem vai entrar daqui a pouquinho, quem vai assistir esse vídeo depois. O vídeo, a live de hoje, eu vou principalmente falar como que a gente consegue liderar com alta performance, dando autonomia e liberdade de verdade para sua equipe. Porque é muito bonito falar isso, mas na prática, como é que a gente faz? Bárbara, André, Tom, galera já tá entrando. Galera matinal, hein? Fiz uma live quarta-feira à noite no feriado com aquela chuva e aí tinha uns corajosos aqui, ó, sexta-feira de manhã, mais corajosos entrando aqui. Mas isso mostra também que a gente está aqui firme e forte para falar de liderança, não só de liderança, de como se tornar líder, de como ter equipe, mas como liderar a própria vida, né? Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida é que descobrindo o poder da liderança, liderando eu mesmo, eu consegui aumentar até meu salário, né? E nesse momento nem equipe eu tinha, então é muito mais... Se torne um bom líder liderando a si mesmo. Acho que essa é a grande chave que a gente precisa ter. Como liderar, galera? Dando liberdade e autonomia. Porque quando a gente fala de liberdade e autonomia, a gente fala dessas palavrinhas mágicas que dá a entender que a coisa vai virar uma casa da mãe Joana. Que vai dar a entender que as coisas vão sair do controle. E aí também pode dar a entender para esse líder que ele tem que ter uma extrema segurança e tem que ter um extremo controle na cabeça dele para então ele dar a liberdade e autonomia para a equipe. E não é bem assim que funciona. E aqui a gente vai falar, a ideia é fazer uma live aqui de aquecimento, que eu estou chamando de live de aquecimento, porque no final do mês, no dia 30, sim, eu montei uma masterclass com todos esses aprendizados e com muitos exercícios práticos para de fato transformar as pessoas que forem assistir. Tá? A ideia ali, para quem não sabe, eu dou aula já há bastante tempo, também sou professor do MBA da USP, sou criador do CMO do Futuro, lá da B-Academy, dei aula no MBA da B-Academy também, já dei aula na SPM, já dei aula na Cornell, já dei aula na GV e eu sou um professor muito prático, né, por conta principalmente da minha experiência. Por mais que tenha um monte de livro aqui, eu não sou um cara acadêmico, eu não vou trazer teoria para vocês, vou trazer prática, o que funciona, o que eu vejo os meus mentorados fazendo, o que eu fiz nas empresas que eu trabalhei, o famoso aprenda a liderar com quem liderou, tá? Não, a gente não vai falar só de conceito não, são conceitos que funcionam. Então, dia 30 tem a Masterclass, o Poder da Liderança. Se inscreva, porque se você não se inscrever, você não vai assistir, você vai perder. É uma vez só, eu não vou fazer de novo. Então, Masterclass, Poder da Liderança, no dia 30 de novembro, às 8 horas, gratuito e 100% online. E o link está na minha bio, ou entre em www.lucianofreitas.com/masterclass e reserva o seu lugar. Beleza? Então, como liderar com autonomia e liberdade. Antes de mais nada, vamos partir de algumas premissas, tá? É uma premissa. Aliás, isso aqui eu acho que vai virar até um corte. Alta performance igual a alta autonomia. Baixa performance igual baixa autonomia. Fim. Tá? Isso é científico. Isso é comprovado. E isso não está vindo de mim, isso está vindo de outros lugares, tá? Eu sei o que eu estou falando, isso vem de mim também. Se você tem uma equipe de baixa performance, isso mostra que bem provavelmente essa equipe também tem uma baixa autonomia. Porque ela não tem autonomia para mudar uma campanha, ela não tem autonomia para aprovar um budget, ela não tem autonomia para mudar um criativo, ela não tem autonomia para fazer muita coisa. Se ela não tem autonomia, ela vai performar menos. Não adianta ficar cobrando e culpando ela, e culpando as coisas, e demitindo. Cara, isso mostra que você não consegue desenvolver as pessoas. Isso mostra que o poder da sua liderança está baixo, ou está fraco, ou está inexistente. Alta performance necessariamente está atrelada à alta autonomia. Nesse meio do caminho, você também está junto das pessoas. Você também está mostrando que é possível as pessoas terem liberdade para atuar. Você contrata profissionais pelo currículo deles. Você contrata profissionais
pelo histórico, pela experiência que eles têm. Logo, eles precisam aplicar a experiência que eles têm. Não pode ser necessariamente de como sempre foi feito. Porque outra premissazinha muito antiga, tá? Lá da Revolução Industrial, se você sempre fizer o que você sempre fez, você só vai ter o que você já tem. Então é uma ilusão você achar que contratando pessoas e fingindo que está dando liberdade para elas, elas de fato vão conseguir ter alta performance. Elas não vão. Então, quanto mais próximo de dar liberdade para a equipe, mais autonomia eles vão ter e mais performance eles vão ter também. Para isso, tem que ter os combinados. É isso que eu vou até comentar um pouco hoje, mas na prática, Luciano, porque a teoria está muito lindo, né? E você falou que você é um cara prático, um cara que vai apresentar aqui as verdades, né, da performance que você viveu, não há nada teórico. Então, como é que eu faço isso? Chega segunda-feira de manhã, o que eu faço com a equipe? Porque essa é uma grande sinuca de bico, tá? Aí tá um perigo. Legal, a pessoa vai num curso de liderança no fim de semana, entende que ela tem que dar liberdade e autonomia para a equipe performar. Isso já está mais do que comprovado. As pessoas já entenderam que precisa fazer isso. Legal. Aí chega segunda-feira de manhã, o que essas pessoas fazem? Então tá, então pode tudo, gente. Eu entendi aqui que vocês vão performar muito mesmo se vocês, né, fizerem o que vocês quiserem, tiverem aí a liberdade, tiverem aí a sua autonomia para tomar decisão. E é isso. Aí esse líder vai lá, cruza o dedo e chega a sexta-feira e faz o quê? Não vai ter o resultado. Não vai ter nada disso. Então, o que acontece? Não acontece. Não acontece nada, na verdade. E aí tá a sinuca de bico. O que você precisa fazer, líder? Regra número 1. Quais são os combinados? Quais são os contratos? O que você vai precisar fazer com a sua equipe para que os combinados sejam cumpridos com liberdade e autonomia? O segredo tá aí, tá? O segredo tá aí. Se você não tem os seus combinados com a equipe, não adianta você dar liberdade, autonomia e nada disso, porque não vai funcionar. Então, ó, eu fiz até algumas anotações aqui para seguir um roteirinho. Já falei da regra de ouro, tá? A regra de ouro, então, resumindo, alta performance, alta autonomia. Baixa performance, baixa autonomia. Necessariamente, tá? Necessariamente. Aqui não tem conversa. Mas ó, antes de assumir a liderança, é preciso liderar a si mesmo. Quer ser líder? Você quer ser responsável? Acho que essa é antes da regra de ouro, eu acho que é a regra fundamental da existência humana, vai? Se você não quer ter responsabilidade, líder, a culpa é tua, o famoso aí, abre aspas, a culpa é sempre sua, fecha aspas. Se você não quer estar nessa posição, se você é daquele tipo de líder que a equipe não performa, a equipe não entrega uma task, mas é que eu pedi pra eles, eles não fizeram. Tá, eu vou lá falar com eles quando seu chefe te cobra. Não, tá errado também, tá? É você sempre. Você vai ter que entrar na frente das balas perdidas, todas que aparecerem, que vão em direção à sua equipe. Inclusive as que você não concorda, tá? Não interessa, isso não pode chegar na sua equipe. Mas não, meu chefe não faz isso comigo. O problema é seu e teu chefe. Agora, não pode ser problema seu e da sua equipe. Então, primeira coisa, você quer ser líder? Você quer, não só onde você já está, mas você quer em algum momento sair da área de especialista, ganhar mais, liderar uma equipe, desenvolver gente, né, tá ali na missão? Você quer? Se você quer, você precisa sim entender a responsabilidade. Ser líder é ser responsável. E responsabilidade não é para todo mundo. É para todo mundo, mas não é todo mundo que está pronto. Como diz uma amiga minha, psicóloga, ela fala, Luciano, existem poucos adultos no mundo. Essa frase me fez refletir bastante, porque você fala, ela não está falando de idade, né? Tenho certeza que ela não está falando de idade. Ela está falando de cabeça. E eu sempre falei isso aqui, principalmente quando você fala de dress code, né? Você vai lá na Faria Lima, lá na Berrini, galerinha de terninho. Beleza, tira o terno, a espinha volta. O que você quer dizer com isso? São pessoas que não conseguem ter responsabilidade. Não interessa a idade delas, não interessa o tempo de empresa delas. Então, vamos lá. Premissa 0. Quer ser líder?
você precisa desenvolver o seu senso de responsabilidade. Não tem como ser irresponsável. Se você tem alguma área de irresponsabilidade na sua vida, isso vai afetar a sua liderança. Primeira regra, regra número 2 e regra de ouro, alta performance da sua equipe, alta autonomia da sua equipe. Baixa performance da sua equipe, baixa autonomia da sua equipe. Fim. Combinado? Já falamos aqui, 10 minutos de live. Já fui aqui, espero ter sido contundente. Tem uma galera entrando aqui, Fabiano, Marcelo, Bruno, Nath, Ivan, sejam bem-vindos. Começando a sexta-feira aqui, tô com meu cafezinho aqui também. Com a minha caneca de Friends, para quem gosta de Friends. Li, seja bem-vindo à live. Então é isso, tá? Falamos já das duas maiores premissas aqui de como liderar com autonomia e liberdade, tá? Agora, como já falamos aqui, você tem que ter responsabilidade para você ser líder, você tem que entender que alta performance é necessariamente alta autonomia, tá? Agora vamos passar, tem gente que tá na esteira, sensacional, a ideia é essa, tá? Eu faço muito isso também, aliás, é o único jeito de eu ir pra academia, tá? Abrindo um parênteses aqui, o único jeito de eu ir para a academia, muita gente fala, você vai porque você cuida da saúde e tal, isso nunca entrou na minha cabeça, infelizmente. Por alguma razão, eu acho que eu tô perdendo a minha vida indo pra academia, olha só que bizarro, né? Mesmo meus exames e o médico falando que não. Aí eu vou e fico assistindo live, então... Excelente task aí, Ivan. Eu faço exatamente a mesma coisa. Voltando aqui então, eu já entendi que eu tenho que ser responsável, eu já entendi que tudo é culpa minha, eu já entendi que eu tenho que dar autonomia e liberdade para a equipe performar. Isso está mais do que comprovado. Tá, mas aí vamos passar por um ponto agora que é a confiança. Eu tenho que ter confiança na equipe. Agora aqui não tem como não entrar em psicanálise, tá? Sabe aquela coisa que eu acho que Juju te falou uma vez, né? Bateu, doeu, leva que é teu. Significa que se você não confia numa pessoa, se você não confia numa equipe, se você não tem aquela confiança, mesmo de uma forma consciente, tá? Conscientemente você pode falar o seguinte: é que eu ainda não tô sentindo que a pessoa tá me passando confiança. Se você fala isso, troque por eu não tenho confiança aqui dentro o suficientemente construída para eu confiar nessa pessoa. É sempre seu, não é da pessoa. Não espere da pessoa nenhum sinal, porque né, as pessoas elas atuam de diversas formas. E quantas vezes você já esteve errado, né? Não, essa pessoa não é confiável porque ela fez tal coisa, ela falou tal coisa. Isso pegou no seu mapa, no seu histórico, na sua construção psíquica. Isso não significa que a pessoa é. Os preconceitos são gerados assim, né? A gente enxerga o mundo com os nossos óculos, só que cada um tem um óculos diferente. Confiança, tá? Eu coloquei aqui 3 bullet points, traumas anteriores, alta gestão e cultura. Então vamos falar de confiança. Se você tem os seus traumas anteriores, ou seja, a gente apanha na vida, tá? Muitas vezes. De professor, dos pais, de outros chefes, de outras empresas, de outros colegas. E a gente vai ficando o que a gente chama de calejado, certo? À medida que a gente vai ficando calejado, a gente tem uma tendência... Infelizmente, uma tendência, ou felizmente, depois eu explico por que felizmente, mas a princípio, infelizmente, de ficarmos sempre numa defensiva, certo? Nós todos temos alguns comportamentos que a gente vai numa automática, porque a gente apanhou, a gente já se traumatizou o suficiente, tá? Todo mundo tem trauma. Então, quando a gente vai confiar numa equipe, a gente vai até certo ponto, porque certa vez você foi demais e deu errado. O fato de ter dado errado, você nunca parou para pensar, eu devo ter feito errado na hora de construir a minha relação. Não, eu fiz errado de deixar isso acontecer. Eu fiz errado de dar liberdade. Eu fiz errado de dar autonomia. Pode ser que isso tenha acontecido, tá? Isso gera um trauma. Aí a próxima vez que você vai liderar, você faz como? Você dá menos autonomia. Isso é um mecanismo de defesa. Por isso que eu falei que isso acaba sendo positivo para o cérebro, porque o cérebro gasta menos ATP fazendo isso. Os mecanismos de defesa, eles existem para nos dar qualidade de vida. Imagina, se a gente não tivesse nenhum mecanismo de defesa e saísse aí aberto a tudo o tempo todo, a gente não ia aguentar 2 horas de vida. Né? E a gente tem aí uma expectativa de pelo menos 70 e poucos, 80 anos de vida. Então, o cérebro precisa de mecanismos de defesa. Agora, a gente não precisa de todos eles o tempo todo para a gente liderar. Né? Se aqui a gente está falando... Aliás, eu falei isso na live de quarta-feira.
eu não falo, eu não falarei de performances medianas. Eu não vou falar do que funciona just ok. Eu não falo de construção de equipes que funcionam. Eu falo de alta performance, eu falo de equipes de elite, tá? Porque senão meu discurso muda um pouco aqui, tá? Eu iria com um pouco mais de cautela, eu acho que dá para colocar pessoas lá, high performer com low performer, aí você vai ter aquela entreguinha ali, feijão com arroz, manteiguinha no pão e tudo mais. Eu não trabalho com gente assim há muito tempo e sei desenvolver equipes de elite. É disso que eu tô falando. Se você quer aprender a desenvolver, criar, manter, encontrar essas pessoas e atingir órbita com essa galera, é para isso que você tá aqui nessa live, tá? Por isso que eu tô falando essas coisas e para mim algumas coisas são um pouquinho irredutíveis, tá? Que é justamente isso. Sim, não tem jeito de você liderar se você não der autonomia para a equipe. Ah, é que às vezes, tá? Esse às vezes é resultado ok. Eu não tô falando de resultado ok. Eu tô falando de elite, tá? Eu trabalhei no Airbnb, eu trabalhei no Uber, eu trabalhei em empresas que, cara, assim, eu trabalhei com performance review, ó, minha cachorrinha tá latindo aqui, ela ficou chateada aqui, porque eu falei que eu não trabalho com equipe ok, e ela é alta performance. Então, veja bem, elite é elite, né? A gente tá falando aqui de, cara, empresas que mudaram o mundo. Oi, ó a galera que tá entrando aqui, Bruno fazendo comentários. Façam perguntas se vocês quiserem, hein? Grabarrena, seja bem-vindo à live. Cara, ó a galera corajosa aqui, sexta-feira de manhã, e a ideia é essa mesmo, tá? Então, estamos falando aqui confiança, né? Construção de confiança. Se você não tiver aí um trabalho de autoconhecimento para você entender, olha o link que eu vou fazer, tá? E eu tô falando de equipe de elite, tá? Porque tem gente que vai falar assim pra mim, eu nunca precisei disso. E minhas equipes sempre performaram. Ok, eu não quero equipe que performa, eu quero equipe que, cara, acopla a SpaceX na estação espacial. Não tem outro jeito. Aliás, eu já fiz aula com astronauta, tá? E a ideia é essa mesmo. Então, ó, estamos falando aqui de construção de confiança, confiança interna. Se você não confia em você, se você não confia nas suas tarefas, se você não confia no seu passado, se você não confia nas suas inseguranças, você não consegue passar confiança e não consegue confiar nas pessoas. E aí está um grande gap, porque aqui agora eu estou falando de vulnerabilidade. E o mito que líder não pode mostrar vulnerabilidade? E o mito que líder não pode mostrar fraqueza? E o mito, aquela porcaria daquele livro 48 Leis do Poder? Que não é uma porcaria, tá? Aquilo transforma líder ruim em líder mediano. Ok, então tem o seu valor? Tem o seu valor. É um livro que vale a pena ter para conhecer? É um livro que vale a pena ter para conhecer, sem tantos preconceitos, tá? Mas é um livro que muda a sua vida se você é um líder ruim. Se você é um líder ruim, você vai se tornar um líder mediano. Ok, se você está contente com isso, tem job para isso, está contente com o teu salário e está felizão, vai. Mas, cara, pelo amor de Deus, isso não é a chave da liderança, né? Onde fala justamente, o líder não mostra suas vulnerabilidades, um líder é indisponível, um líder ele fala mais alto, um líder dá uns tasks meio enigma, sabe? Task enigma. Então, acho que vocês têm que fazer isso aqui, não sei o que e tal, porque ele mostra que ele é inteligente, inatingível, que as pessoas são mais burras do que ele, como assim eu não consegui entender e seguir? Então, tudo isso é muito ruim para alta performance. Assim, aquele livrinho lá, 48 Leis do Poder, não gera alta performance, mas muito menos equipes de elite, tá? Todas as equipes de elite que eu participei, todas que eu fiz parte enquanto liderado, líder, é bem diferente e é isso que eu tô falando, tá? Voltando aqui para os pontos então, regra de ouro, muita autonomia, muita liberdade para a equipe, uma vez que você tem a sua confiança, entendendo das suas vulnerabilidades e a sua equipe de certa forma também as vendo as suas vulnerabilidades. Sim, isso é possível. Por quê? Porque a equipe vai te ver aqui, ó. Entenda que a hierarquia vai sempre existir. Tá tudo bem. Você, cara, líder, você vai continuar sendo líder, né? Esses dias eu estava fazendo uma mentoria para um executivo
E ele falou assim pra mim, aliás, foi a primeira mentoria, né? A gente faz uma anamnese antes, depois a gente começa um ciclo de 10 sessões e desenha KPIs, né? Tudo drivado a números e sucesso. Eu preciso, depois de 10 sessões, saber o que aconteceu ali. E aí a pessoa chegou pra mim e falou assim, cara, eu já lidero há muito tempo, era uma pessoa mais velha do que eu, inclusive, tinha mais experiência, né, tempo de casa do que eu, mas estava com grandes problemas de liderança, performance, principalmente, coisa que eu consigo ajudar. E ali a pessoa trouxe para mim, mas Luciano, eu não consigo, não sei se eu consigo acreditar nessa coisa de descentralização e horizontalização, porque eu já fiz isso. Aí eu fiz isso e, cara, não funcionou, velho. E aí todo mundo fez, cada um fez uma coisa, essa coisa de liberdade e autonomia, olha de onde eu tirei a live. Essa coisa de liberdade e autonomia, eu dei, cara. Dei lá pros caras, aí, pô, aí a galera não entregou, aí eu não sei se eu tenho que demitir todo mundo. Aí eu falei assim pra ele, cara, você tem que dar liberdade e autonomia, essa é a primeira parte. A segunda parte, você tem que continuar liderando, tá? Líder, você precisa liderar, entende? Você tem que dar liberdade, você tem que dar autonomia, mas você tem que continuar liderando. Então as pessoas confundem que dar liberdade e autonomia é assim, com perdão da palavra, é soltar um grande foda-se. E não é. Cara, você continua sendo o líder. Você continua tendo que saber das coisas. Você continua tendo que ajudar. Você continua tendo que trabalhar mais que todo mundo. Lembra do mito dos anos 90? Que o líder, quanto mais ele vai crescendo na carreira, mais a sala no andar mais alto ele vai ter, menos a equipe ele vai ver, ele vai ter uma entrada própria. Não, porque o CEO da empresa ele tem um elevador próprio que vai pra... Ah, pelo amor de Deus, galera, 2023, essa porra não existe mais. Não existe mais. O Dado Schneider é um cara muito bom nisso, que ele fala, cara, o mundo mudou bem na minha vez, porque ele era um cara que ele queria ter a sala dele e chegar de helicóptero e elevador privado. Mas ele falou, legal, eu trabalhei a vida inteira, fui peão, aí quando chegou na minha vez o mundo mudou. Hoje o estagiário é que tem um andar inteiro que ele precisa para filmagem e eu sento na baia lá com a galera. E sim, e às vezes não tem lugar para você sentar, CEO, você vai ter que sentar no puff. Mas por que? Não, tem que dar lugar pro CEO pra ele sentar. Não, não tem, cara. Tá tudo certo. Tá todo mundo trabalhando. Entende a diferença? Ou seja, o CEO trabalha mais, cara. Não trabalha menos. O Dado ainda fala assim, cara, quando eu era pequeno, o melhor bife ficava com os meus pais. Aí eu vou crescer, vou ganhando respeito, vou ter os meus filhos pra finalmente comer o melhor bife. Aí ele falou, o mundo mudou bem na minha vez. E o melhor bife hoje vai pro meu filho mais novo, cara. Eu nem isso eu consigo ter. Então, o mundo mudou, cara. O mundo mudou e eu não abro mão disso. Isso tá no meu manifesto, tá? Procura depois aqui na minha timeline, meu manifesto de marca. Eu acredito 5.000% naquilo e sigo 5.000% daquilo e tenho comprovada eficácia de alta performance e resultado naquilo. Então não é só um posicionamento de branding, é uma documentação de tudo que eu já fiz na minha vida. Então, se você não tem confiança em si, sabendo das suas vulnerabilidades, sabendo fazer uma gestão bottom-up, porque quando a gente fala de liderança, a gente acha que liderança é top-down. Oi, Rafa, tudo bem? Seja bem-vindo à live. A gente acha que gestão é só liderar a equipe, e gestão é liderar a equipe e liderar os seus líderes, tá? A gente precisa ter um double way, gestão top-down, gestão bottom-up. Porque senão você também não consegue ter alta performance. Senão você não consegue entrar nas frentes das balas perdidas que vão chegar, que podem atingir a sua equipe, tá? Então, dentro de confiança, a gente está falando aqui dos seus traumas anteriores, a gente está falando da gestão, da alta gestão, porque senão você também não consegue, que impacta o quê? Cultura. Então, olha só o pipinão que a gente chegou aqui agora. Pô, Luciano, eu achei que era só eu, líder, que conseguisse ter a altíssima performance da equipe. Agora, uma má notícia que pode desmotivar uma galera, tá? Aliás, abrindo um parênteses, muitas das minhas palestras e muitas das minhas aulas, o primeiro slide é, gente, isso aqui é uma palestra desmotivacional. Dá tempo de sair. Quem quiser sair, tudo bem. É porque eu trago a verdade, tá? Se for pra ficar brincando de ursinho carinhoso aqui, trazendo 3 dicas para você ter alta performance e tal, não sou esse cara, não sou essa pessoa que vai trazer fórmulas que não funcionam pra vocês. Eu sou a pessoa que vai trazer aqui a real, porque é difícil. Lembra, eu sou muito preocupado com a segunda-feira de manhã. Vamos fazer um treinamento? Sexta-feira, sábado e domingo, todo mundo grita, faz massagem no colega da frente. Chega segunda-feira, você vai estar no mesmo ambiente sem saber fazer nada daquilo. Isso me preocupa muito.
Então, vamos mandar real para provocar real transformação. Então, qual que é a má notícia? Se você tem uma cultura engessada na empresa que você trabalha, e essa empatia que eu preciso ter com vocês, porque eu trazer um mundo lindo aqui, beleza, né? Mas vai para uma consultoria mais tradicional, vai para uma empresa familiar, cheia de ego, onde você precisa executar o que a dona, que nem na empresa vai, quer, a cor da parede, e que horrível, que não tem nada a ver com a marca, mas você tenta explicar, não adianta. Como que você vai ter alta performance aí, cara? O ambiente precisa ajudar. Pega um carro de Fórmula 1, uma McLaren, uma Ferrari, uma Williams. Pega um carro de Fórmula 1. Eu acho que essa é a melhor analogia que eu posso fazer aqui para vocês. Pega um carro de Fórmula 1 e mete na Vila Madalena para andar. Qual que é a performance desse carro? Cara, na primeira rua saiu uma roda, ficou empacado na lombada. Adiantou? Não adiantou, cara. Adiantou ter um puta piloto e uma máquina assim absurda? Não adiantou. Pega o SpaceX, pega aquele foguete. Aliás, foguete da ré, tá? Vamos parar de falar essa palhaçada de foguete não dá ré, porque agora foguete dá ré. Pega o foguete do Elon Musk lá, o SpaceX, e mete na Paulista para decolar. Vai dar merda, vai queimar as coisas tudo do lado, não vai ter espaço, não vai ter vazão, vai pegar fogo, porque você tem que ter espaço pro propulsor sair do lado. Então não adianta só ter o mindset, não adianta só ter a máquina, não adianta só ter os pilotos. Se você não tem a pista correta, você não vai atingir alta performance, você vai se frustrar. E lembra do trauma? Aí você vai gerar um trauma e vai achar que o que está errado, que a gente tem essa tendência paternalista de nunca achar que é culpa dos nossos pais, porque o pai tá certo, respeito porque eu sou seu pai, respeito porque eu sou seu CEO, respeito porque é assim que se trabalha. Aí a gente vai gerando essas crenças e a culpa é de quem? Bom, eu que fui trouxa que dei autonomia para a equipe. Eu que fui, porque não é verdade, não é assim que faz autonomia, é microgerenciando que faz a alta performance. A gente gera essas crenças, cara. O cérebro faz isso, má notícia, de forma automática. Eu sou neurocientista, tá? Eu sei do que eu tô falando. O cérebro, ele calcula as expectativas e gera os slots de trauma na nossa vida de forma automática. Você querendo ou não, isso vai acontecer, só por observar. Então, isso é um pouquinho complicado, porque muitas vezes você não está na alta gestão, ou você não é o founder, ou você não é o CEO e consegue mudar a cultura. E se você não consegue mudar a cultura, como é que você faz? Aí a gente tem um problema, tá? Como que a gente resolve esse problema? De algumas formas. De novo, lembra que eu falei que são dois tipos de gestão? Top-down e bottom-up? Sim, você também precisa, de certa forma, provocar a alta performance bottom-up. Se mostrando uma pessoa talvez um pouco mais inquieta, mostrando resultados que nunca ninguém trouxe, e ainda assim dependendo da percepção da alta cúpula. Tá? Porque quem manda na cultura não é nem necessariamente a alta cúpula. Quem manda na cultura é o CEO da empresa, tá? Ah, não, mas o cara era CPO, não, mas aquela mulher, ela é CHRO, quem cuida da cultura é o RH tem um time de cultura negativo. Quem manda na cultura é o CEO da empresa. Se você trabalha para um CEO que não tem de fato a cabeça de liberdade, autonomia e altíssima performance para construir equipes de elite de verdade, esquece, tu vai se frustrar aplicando essas técnicas, tá? Essa é a má notícia. E aí a gente precisa traçar um plano de carreira, vem fazer mentoria comigo que eu te ajudo. Vamos falar agora então de poderes. Porque se eu estou falando de autonomia, a gente está falando de dar poder para a equipe, não tá? Se eu dou poder para a equipe, o que eu gero? Responsabilidade na equipe. Lembra que o primeiro passo é ter responsabilidade para eu poder delegar, para eu poder dar autonomia, para eu poder gerar equipes de elite. Como que eu gero equipes de elite? Tendo responsabilidade, sabendo que o poder está na minha mão. Agora eu estou pegando esse poder e estou compartilhando com as pessoas. Isso significa o quê? Que a sua equipe também vai tomar decisão. A sua equipe também vai alocar budget. A sua equipe também vai navegar no corporativo que você navega. Eu recebo muitas vezes no inbox algumas denúncias, tá? Como eu falo bastante sobre a nova liderança, eu recebo algumas denúncias tristes, do tipo assim, coisas que eu não consigo compartilhar, tá? Mas algumas coisas do tipo, cara, meu chefe pede pra eu não falar em reunião.
Meu chefe fala para eu nunca falar com jurídico. Quem fala com jurídico é ele. Meu chefe fala que eu não posso nunca marcar uma reunião com o C-Level se ele não estiver junto. Ou se eu não avisar o diretor. Você entende que aí eu tô criando umas barreiras de insegurança, porque isso é insegurança, tá? Isso não é mais absolutamente nada além de insegurança, somente insegurança do teu líder. Ele acha que ele está super correto, ele acha que é assim que faz, tá? Mas é só insegurança. E isso não gera autonomia. Isso é o oposto de autonomia. E você acha que a autonomia é colocar uma caixinha de areia e deixar a criança ali brincando. E não é, autonomia é autonomia. Autonomia é quando sai fora do seu campo de visão, sabe? Autonomia é quando você tem um filho adolescente, de verdade, e você deixa ele sair. Isso é autonomia. Por mais que você deu, lembra que você tem que continuar liderando? Você deu o horário para ele voltar, você calculou algumas regras, olha, você é um adolescente, você é menor de idade, você tem 15 anos, não gostaria que você bebesse, tá? Não gostaria que você fizesse isso, não gostaria que você entrasse no carro de alguém desconhecido, não sei o quê, você tá falando que você vai para esses lugares aqui, beleza. Mas você vai ter certeza 100% Não tem, não tem. E aí, o que o pai, normalmente, que ainda está construindo aquela segurança, principalmente se é o primeiro filho que faz isso, não dorme, fica na sala, acordado. Eu sei porque eu passei por tudo isso, tá? Uma vez eu falei pra minha mãe que ia chegar às 10 da noite, eu cheguei às 6 ou 8 da manhã, não lembro. Minha mãe tava com uma olheira sentada em casa, assim, e ela falou assim, bom, agora que você chegou, eu vou dormir. Você pode dormir se você quiser também, ou se não quiser, você não precisa dormir, tá? Mas quando eu acordar, a gente vai conversar. Então eu vou conseguir dormir de medo, né? Mas fala pra mim qual que é a diferença do líder inseguro. Nenhuma. Porque lembra que vida e trabalho é a mesma coisa. Só que a gente aplica de forma diferente, o português sai diferente. Mas o que conduz são as mesmas inseguranças, é a mesma construção. Se você nunca deu autonomia para sua equipe, você vai sentir um cagacinho de fazer isso pela primeira vez. Não tem jeito, você vai ficar com medo de fazer isso. Então, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem sentir esse friozinho na barriga, porque fazer uma coisa diferente vai gerar uma estranheza. Então aqui a gente já falou da regra de ouro, né, das regras de ouro. Então premissa 0, você tem que ter o senso de responsabilidade para liderar a si mesmo. Você precisa entender que alta performance é alta autonomia necessariamente, né? Baixa performance é baixa autonomia necessariamente. Se você está ali em cima da sua equipe microgerenciando, ela não vai conseguir ter alta performance. E fim do papo, isso para mim não tem conversa. E quem discordar, por favor, né, entra aqui, eu faço questão de abrir a janelinha que a gente trata aqui agora. Você tem que ter a construção de confiança, entender os seus traumas de passado para você não projetar as suas experiências ruins de liderança enquanto líder ou liderado na sua nova equipe, né? A gente tem essa tendência de projetar isso na equipe. A gente precisa fazer uma gestão bottom-up e a gente tem que entender até onde vai, porque se a gente não tiver uma cultura de alta performance, ferrou. E aí frustra muita gente, porque você pega o deck da galera, deck de 100% das empresas, eu arrisco dizer que de uma forma ou de outra, 100% das empresas no deck de cultura tá falando que a cultura fomenta a alta performance. Qual que é a notícia merda daqui? Eles não sabem o que é alta performance. E é por isso que não acontece. Porque para ter alta performance, você precisa ter autonomia e liberdade dentro da equipe. Só que autonomia e liberdade de verdade, que é onde as pessoas tomam decisões sem te envolver nos fóruns, sem precisar puxar saco, sem precisar um over-alignment. Você tem que ter over-communication, mas não over-alignment. Eu falei quarta-feira numa live aqui, onde eu estava falando sobre produtividade, que você criar um ambiente de over-communication não é um ambiente de microgestão. O over-communication não é onde as pessoas estão te falando o tempo todo e te reportando, líder. É onde está todo mundo se falando. Os analistas estão se falando, estão falando também com o CEO, estou falando contigo, e você também está reportando para o estagiário. Isso é over-communication. Isso é descentralização. É assim que a alta performance nasce. E aí você, líder, tem que continuar liderando, que é aquela coisa, né? Descentralizei e virou uma casa da mãe Joana, Luciana. As pessoas nem para o escritório foram. Meu filho, você tem que, né, você continua sendo líder, então você tem que dar as regras, você precisa colocar limites. Limite tem que ser dado, fim, né? Isso, o líder tem que ajudar as pessoas, só que esse limite ele não pode ser uma caixinha pequena, dentro do seguro. Entenda que você vai dar alguns limites e alguns que você nem conhece.
Ah, galera, vamos, vai. Tá, mas se eu chegar lá, eu posso decidir? Eu já ouvi muito isso, assim. Cara, é o seguinte, eu vou fazer uma reunião com o cara, não sei o que e tal. Aí eu já tô pensando em chamar jurídico e já tomar uma decisão do que sair dessa reunião. Beleza? E eu não ia poder participar dessa reunião. E assim, se desse alguma merda, a culpa ia ser minha, não ia ser dessa pessoa. O que eu falei? Mas só vai. Se der alguma merda, você só me avisa pra eu apanhar de um jeito um pouquinho mais consciente aqui. Então, esses friozinhos na barriga, líder, não tem como fugir, tá? Liderar não é quentinho, liderar é piscina gelada. Só que piscina gelada também faz bem pro corpo e tal. Então, é uma diversão, é divertido. Uma outra coisa que eu acho importante da gente entender de como liderar dando autonomia e liberdade, provocando alta performance, gerando equipes de elite, é você se identificar. E aí tá também uma grande sinuca de bico, tá até coceira, porque isso aparece muito em muitos mentorados e em algumas empresas que eu vou fazer mentoria de liderança, onde o líder tem excelentes resultados. Só que o líder enquanto maker, tem uma diferença entre maker e líder. O que é um maker? O maker é o cara fazedor, é o cara que faz. Dá a task na mão desse cara, bicho, ele mete as gambiarras, ele sai fazendo, ele pluga tudo, ele tem excelentes insights e ele normalmente tem aquela fala, cara, minha equipe não performa porque ninguém é como eu. Eu tô aqui ralando e de fato ele consegue, de fato esse cara é fora da curva. E eu tenho certeza, quando eu falo isso, pelo menos tem aí uns 40% que se identifica, tá? Eu dei uma palestra uma vez para 600 pessoas e trouxe isso. Aí eu vi 40% assim, colocando a mão na cabeça, assim, falando, meu Deus, eu tô me identificando, e é isso. Porque existe o caminho de individual contributor, né? De contribuidor individual, especialista. Esse cara, ele não é líder, ele é um maker. Ele é o cara que entrega muito. Agora, liderança não é nato. Liderança é desenvolvível, desde que você queira. Uma vez que você quer, ufa, excelente primeiro passo, e a gente vai começar a desenvolver isso. Mas a princípio, se você é maker, você vai ter uma dificuldade de confiar na equipe, porque você, primeiro, desenvolveu o seu jeito de fazer. Na sua cabeça, o seu jeito é o melhor, porque você já comprovou que o seu jeito, que é melhor, funciona. E isso gera uma crença, cara, mais do que religião, mais do que se acreditar em salvação de Jesus na sua cabeça, tá? Gera um cluster grande, quase irrefutável. E aí chega uma pessoa que às vezes não tem até na postura, não tá ali, tá de um jeito talvez um pouco mais soft, tá com o olho um pouco mais baixo, tá com um tom de voz diferente, não entende a forma que você fala, e na sua cabeça automaticamente, frustrou, não consegue. E aí você vai ter mais pessoas assim. E aí a frustração desse líder de não conseguir ter alta performance. Esse cara vai no LinkedIn, ele faz um post contra autonomia, ele faz um post contra liberdade, ele faz um post contra home office, ele faz um post contra produtividade, contra gestão descentralizada. Ele fala que tem que liderar gritando sim, porque se você não gritar a galera não faz, porque puta merda, não sei o que. Geralmente é uma galera com pouca paciência, tá? Identifique essa galera e faça um exposed. Mas ao mesmo tempo entender e concordar são coisas diferentes, tá? Eu entendo, eu não concordo, mas eu entendo. É bom entender de onde tá vindo. É só entender. Ah, legal, esse cara deve ser assim um out-performer. Esse cara ele já é elite, mas ele não é líder de elite, tá? Então entenda primeiro essa diferença. O que falta em você? Se faltar alguma coisa, é importante entender que você é mais maker do que líder, porque o líder consegue dar autonomia e consegue ter resultados com autonomia. Porque só dar autonomia e depois reclamar, você é mais maker do que líder. E abrindo aqui um parênteses importantíssimo, você quer saber como fazer isso? Você quer saber como identificar? Você quer saber onde que está isso na sua cabeça para você trabalhar e de fato sair de maker para líder, ou de líder para líder de elite? Ou até tem uma pergunta aqui, acho que foi do Bruno, como construir um time de elite. Você quer saber como que faz isso? Porque aqui nas lives eu estou condensando alguns conteúdos, eu estou chamando de live de aquecimento. Aquecimento para quê, Luciano? Dia 30 de novembro tem meu Masterclass. Ali vai ser uma... Aqui são comentários. Aqui eu estou aqui trazendo para a superfície as coisas que eu acho importante. A Masterclass, a aula, onde terá exercícios
práticos, onde eu vou trazer métodos, táticas infalíveis das coisas que eu apliquei, funciona, apliquei em mim, apliquei em equipes, apliquei nos meus mentorados aplicam na equipe, a gente tem excelentes resultados, resultados fora da curva, dia 30 de novembro desse mês, e é gratuito. Tá? Ah, você não vai vender a Masterclass. Não vou vender a Masterclass, é gratuito, mas você precisa se inscrever. Dia 30 de novembro, às 8 horas, Masterclass, o poder da liderança. Não estou falando um cursinho de liderança, é o poder da liderança. Dia 30 de novembro, final do mês agora, 8 horas da noite, vai ter meu Masterclass, o poder da liderança. É gratuito, vai ser online, não vai ser pelo Instagram, ou seja, se você não se inscrever, você não vai receber o link para você participar da minha Masterclass, tá? Então se inscreva, o link está na bio, ou você pode entrar em www.lucianofreitas.com/masterclass, lá você vai se inscrever e eu vou te enviar o link desta grande Masterclass, tá? De mais de 1 hora de exercícios, tá? E a Masterclass é para trabalhar, é para transformação. Se quer assistir uma aulinha, não entra na Masterclass. Você quer só ver como é que é, não entra. Ali eu vou provocar transformação, eu vou trazer a real de como se faz de verdade, tá? Vou mandar a real, beleza? Vamos falar aqui, porque já estamos aqui em 40 minutos de live e a gente precisa voltar aqui para os nossos dashboards e fazer os alinhamentos de equipe, tá? Última coisa que é importante para a gente dar autonomia e liberdade. Eu falei algumas coisas aqui, né, para a gente ter altíssima performance, construir equipes de elite e resultados de alcançar a órbita do universo. Não estou falando de resultados medianos, estou falando de resultados assim totalmente fora da curva. É necessário a gente também liderar, e lidera fazendo como? Combinados. Eu falei de algumas vezes aqui que é importante dar limite. O que é limite? Não é falar até onde a pessoa pode ir necessariamente. Crie os rituais. Líder, você tem rituais com a sua equipe? Porque se você não tem os rituais com a sua equipe, já era, acabou. Eu estava fazendo uma mentoria de um outro líder ali. Ele, não, eu tenho rituais sim. A cada 15 dias eu peço para minha equipe apresentar os resultados do trabalho e aí eles montam um PPT. Não, pá, errou! Não é assim que faz, cara. Eu tô falando de rituais, eu tô falando de abertura de semana, eu tô falando de fechamento de semana, eu tô falando daquele ritual de fechamento de dia, dependendo de como você vai fazer. Cara, na Uber a gente fazia às vezes 3 reuniões por dia, quando a gente tava lançando cidade, mercado. Cara, reunião de 10 minutos, 15 minutos, não é aquela coisa prolixa, chata, que vai ficar 20 minutos só no sumário, porque aí a galera está todo mundo esperando, você falou, não, cara, todo mundo com a caneta na mão aqui, esperando tu falar alguma coisa importante para eles anotarem. Isso é ritual. Isso é alta performance. É onde as pessoas lideram a reunião. Não é você que recebe a apresentação de reporte da equipe, entende? Equipes de alta performance têm liberdade e autonomia, porém elas comparecem nos rituais. Então você pode fazer uma... E no meu Masterclass eu vou ensinar exatamente como é que faz isso, mas aqui eu estou dando um spoiler. Você pode fazer uma reunião de abertura de semana. Você pode fazer uma reunião basicamente chamada Week Ahead, que é uma reunião de segunda-feira de manhã. E, cara, acredite, muitas vezes essa reunião, mais da metade, você vai falar de como foi seu fim de semana, a galera vai rir, vai estar conectada. Lembra que uma parte é responsabilidade, confiança, proximidade com a equipe, liberdade, as pessoas precisam se sentir confortáveis com você. Então, esse ritual, ele serve para isso, para você passar tempo com a sua equipe, tempo de qualidade. Não é uma reunião onde vai abrir um dashboard ou um PPT e ficar passando slide. E não é isso, tá? E você pode fazer a mesma coisa, talvez de uma forma um pouquinho mais cartesiana, na sexta-feira. Onde, galera, do que a gente falou, que a gente se comprometeu na segunda, onde a gente precisa de ajuda aqui, pra gente, na segunda-feira, ter outra reunião pauleira daquela. E você pode, inclusive, ainda pegar algumas pessoas e na quarta-feira fazer o que eu chamo de lighthouse keeping. Sabe aquele farol? Fazer uma reunião de farol. Falar, olha... Mas não para todas as equipes, porque tem equipe que, cara, em 3 dias não deu para andar certas coisas. Branding, o que você anda com 3 dias de branding? Nada. Agora, de growth, de tráfego, muita coisa em 3 dias. Então, aí você chama a galera mais dos analytics. Ou pessoas que você não chamou na segunda-feira, você chama na quarta-feira. Você entende? E reuniões, gente, pelo amor de Deus, de 40 minutos, tá? Por que 40 minutos? Porque o cérebro presta atenção, e aí já não é uma opinião minha, e se você discorda eu não me importo muito, o cérebro presta atenção por 42 minutos.
Não, mas nós fazemos aqui a nossa Monthly Performance Review, tá? Esse é um termo que vem da Amazon, by the way, antes que eu seja xoxado aqui, que algumas empresas copiaram, tá? Mas a Amazon criou o tal do NPR, Monthly Performance Review, né? Mas é uma reunião de 2 horas. Cara, não adianta. As pessoas, elas vão... E faça isso. Olha para as pessoas. Sabe quando as pessoas estão com aquele brilhinho na tela, mudando de cor? Porque elas não estão na reunião. Meu Deus do céu. Então, para que você está deixando os caras falar na reunião? Né? As pessoas, elas entram na reunião para não ouvir a reunião. Então, faça a reunião de 40 minutos. Mas Luciano, mas aí em 40 minutos não deu nem para falar do sumário da reunião. Exato, porque você não vai falar da porcaria do sumário. Não precisa de sumário numa reunião de ritual. Você vai fazer um fechamento de 6 meses, de quarter, de 3 meses, vai construir um relatório pro board, é outra história. Aí você se interna, fica 3 dias fazendo esse troço. Eu tô falando aqui, o que me mata de reunião é reunião de ritual, frequência, você vai ter algumas vezes por semana, que é essa coxinhada, você sai pingando a óleo de coxinha, de uma reunião que não serve para nada. Quem nunca, você vai virar um corte, hein? Quem nunca já ouviu ou já disse, opa, 6h30, acabaram as reuniões, vou começar a trabalhar agora. Mesmo que brincando, ou brincadeira ruim, né, que acaba com a nossa, a gente vai morrendo por dentro. Galera, 6 horas é quando você vai pra academia. 6 horas é quando você fala assim, caramba, vamos marcar aquela reunião de alinhamento agora, que eu trabalhei tanto, vou chamar a equipe aqui 15 minutos pra gente se alinhar. É o contrário, tá? Então, ritual é certeiro, ritual é 40 minutos. Dá uma dica. No Airbnb, quando eu trabalhei no Airbnb, a gente tinha uma regra que por área a gente tinha 2 minutos para falar. Por área. Eu cuidava do marketing. Então imagina eu reportando o marketing da América Latina em 2 minutos. Toda sexta-feira. Chamava Weekend Review. Peguei de lá esse nome. Então era Weekend Review. Não, era Sinergia. Weekend Review veio depois. Era reunião de sinergia. Entrava na reunião de sinergia, tava no calendário 1 hora e era 2 minutos para falar. Cara, foi um inferno a primeira vez, porque eu tinha tanta coisa para reportar, para trazer para a equipe, que eu ia precisar de ajuda, que eu ia falar para a galera e tudo mais. 2 minutos. Vocês acham que eu consegui? É óbvio que não. Né? Não consegui. Eu não fui treinado assim. Né? Imagina, eu tinha trabalhado 4 anos e meio numa agência de comunicação, né? Onde as pessoas são pouco prolixas. Então, cheguei eu 2 minutos para fazer um reporte? 2 minutos. E não era 2 minutos que nem a gente faz aqui hoje em dia nas empresas. Gente, vamos lá rapidinho, tá? 5 minutinhos cada um, porque senão não sei o quê. Não, não é assim. Era o cronômetro na tua cara. E sabe quem segurava? O country manager. O Christian Gessner. Tá? Como eu falo que eu não gosto de muita teoriazinha, eu gosto de mostrar o que eu fiz de verdade. Entra lá no LinkedIn dele, você vai ver que ele foi meu country manager, Christian Gessner. O Christian alemão, segurando um cronômetro. Lu, você vai falar do marketing? Tá, play. Cara, eu já fico assim, oh meu Deus, socorro. Então, eu voltei do Rio agora, a gente tem, a Ângela acabou de entrar aqui, ela trabalhou comigo no Airbnb, ela pode falar que isso é verdade. Christian segurando, Ângela, eu tô falando de quando o Christian segurava o cronômetro e a gente tinha 2 minutos para reportar nossas áreas. E aí, cara, eu ficava assim, eu tenho que reportar o marketing da América Latina e eu tô voltando do Rio de Janeiro, eu tenho que falar. Eu tava assim, desesperado, ele tava já, deu 30 segundos, 1 minuto. Resultado das 2 primeiras reuniões, eu não consegui falar nada. Na terceira, na quarta, eu ganhei um poder de síntese que em 2 minutos eu não só reportava tudo, como ainda deixava tempo para Q&A, tá? Por isso que hoje eu odeio reunião, porque eu vi que dá para fazer, dá para ser eficaz, dá para reportar, dá para ter cirurgia, dá para fazer. Só que, cara, tem que ser feito assim, tem que ser feito sem carência. Sabe, reunião carente? Que as pessoas vão e elas precisam mostrar para os colegas que elas trabalharam, que é outra bullshitagem. Quando eu tô falando de... Olha só, já fomos para um outro extremo. Eu comecei a live falando como aumentar a produtividade da sua equipe dando autonomia e liberdade. Tá? Como dar liberdade, autonomia, descentralizar, horizontalizar e assim, equipes de elite, altíssima performance. Eu não estou falando de performance mediana, eu não trato disso, eu trato de equipes de elite. E aqui eu já estou falando de como é hoje em dia, que é o oposto.
Hoje, profissional, infelizmente, você trabalha para mostrar o seu trabalho para os seus pares, você trabalha para mostrar o seu trabalho para o seu CEO, você trabalha com medo de ser demitido. Olha, isso é triste, tá? Tem muito VP e C-Level que vai dormir e acorda com medo de ser demitido. E o único trabalho desse pessoal é se manter empregado. Tem nada a ver com performance. Por isso que não funciona, por isso que gera essa frustração absurda. Ó, Luiz Poletti colocou aqui, ó, como eu queria uma galera vendo essa live. Fica tranquilo que vai chegar. Aliás, compartilha. Tá? Eu falei isso na quarta-feira. Ó, compartilha para chegar no teu chefe. Porque sou eu falando, não é você. Você está compartilhando, mostra que de certa forma você concorda, mas a live é grande, então compartilha, porque chega, tá? E depois a galera ainda vem pedir ajuda. Então, cara, uma coisa que eu aprendi com o Travis lá da Uber, mudar o mundo dá trabalho, tá? Mudar o mundo, a gente não vai conseguir mudar o mundo só reclamando, tem que dar a cara a tapa. E eu tô aqui pra vocês, tá? Eu tô liderando esse movimento da nova liderança aqui no Brasil. Estamos começando agora, estamos aqui baixinho, mas não vai ficar baixinho. O mundo mudou, eu não abro mão disso, não tem volta. Cara, eu vou fazer um post talvez hoje, tá? Eu tô acompanhando muito estudo científico e eu vi que a geração Z, no ano que vem, já vai passar os boomers em quantidade. Na gestão, na empresa, não é só demografia. Ou seja, a geração Z vai ser mais do que os velhos, tá? Agora, tem ainda a geração X, chamando a geração Z de mimimi e tudo mais. Então, veja bem, olha só que legal. Ó, o que eu achei da matéria do Morning Brew? Eu postei, exatamente. A gente tá vendo ali que nem tem tanto a ver com a live, tá? Só fazer um comentário. Eu coloquei nos meus stories e mais tarde eu coloco o link lá para vocês. Mas já tá falando que os estudos que estão saindo recentemente tá mostrando que essa descentralização, tá mostrando que as pessoas que trabalham de qualquer lugar produzem mais. Por que isso não saiu antes ainda e a gente está acreditando nos CEOs falando, na galera mais conservadora? Porque não tem estudo. Quando não tem estudo, quando não tem comprovação, esse cara vai lá, uma Cris Arcangeli da vida, falar com o biquinho, porque postei aqui, tá lá no meu Reels, tá? E taguei ela, inclusive, porque ela tá errada. Não, porque como que você vai construir cultura se não tiver... tudo uma questão de retórica e tom de voz, eu ensino isso também, tá? Como que você vai construir cultura se ninguém tá junto com você? Olha o tom de voz de autoridade mostrando uma coisa óbvia. Vai, cara, dá pra fazer, porque as pessoas já estão junto com você e não estão construindo cultura. Está todo mundo cego? Só eu tô vendo isso, pelo amor de Deus. Então, o problema é como fazer. Dá pra fazer online, dá pra fazer presencial, dá pra fazer da lua, dá pra fazer em qualquer lugar. O como tá errado. Né? Então, esse como a gente precisa arrumar. Beleza? Falei de coisa pra caramba aqui. Tem coisas aqui na pauta ainda, mas eu vou encerrar essa live agora pra gente começar essa sexta-feira pra dar um hashtag sextou. Sextou com o pé direito. E aí coloca aqui, me dê esses feedbacks. Gostaram dessa live? 8h30 da sexta-feira? Quem sabe a gente transforma isso numa coisa recorrente. Eu ainda tô testando aqui uns horários, mas o mais importante se inscreva na Masterclass, porque isso aqui são comentários. Aqui eu estou trazendo comentários, estou trazendo os temas das lives de acordo com vocês é que trouxeram esses temas para mim, tá? Vocês é que me mandam o oxigênio, fala, cara, eu recebi na quarta-feira um negócio que me fez chorar, tá? Luciano, você é a luz do mundo corporativo. Cara, isso é pesado, tá? Uma tocha que eu tenho que carregar aqui agora, que a mão deu uma tremida aqui, tá? Mas é para isso que eu tô aqui. Vamos nessa. Obrigado por estarem aqui comigo. Sexta-feira da semana que vem, bem provavelmente vai ter uma outra live, mas não se esqueça de se inscrever no meu Masterclass do dia 30, que vai ser gratuito, não vai ser aqui no Instagram, tá? Vou mandar o link só para quem está inscrito, então www.lucianofreitas.com/masterclass ou link na bio depois que terminar essa live, se inscreva, compartilha com a galera, vamos trazer um pessoal para ouvir isso aqui, vamos transformar, porque hoje em dia a gente não consegue mudar a cultura porque tá difícil, mas quando a gente se juntar, galera, não vai ter jeito. Vamos nessa. Obrigado por ter se inscrito, Fabiano. Obrigado pela companhia de todo mundo aqui. Sextou, bora mudar esse mundão com a nossa alta performance e construir equipes de elite. Contem sempre comigo. Grande abraço e um beijo para vocês.